Então, boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar do grupo, a gente é o grupo da Caatinga, né? Que é composto por mim, Ana Paula, pelo Breno, o Daniel, o Gregório, o João e o Naim. A gente vai começar pelo domínio geográfico. Boa tarde, galera, tudo bem? Meu nome é Gregório, eu sou responsável pela parte de solo da Caatinga. Bem, para começar, a Caatinga ela ocupa uma área de cerca de 800 mil quilômetros quadrados de acordo com o IBGE, medido em 2004. A totalidade de seus limites encontra-se dentro do território brasileiro, ou seja, seu patrimônio biológico não é encontrado em nenhuma outra região do mundo. Abrange os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e também a faixa norte de Minas Gerais. Faz limite com outros três biomas do país: a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. De todos os estados em que ocorre a Caatinga, o Ceará é o que possui maior parte de seu território formado por este bioma. Então, gente, o solo da Caatinga, ele tem origem cristalina, um tipo de rocha matriz que é muito antiga e dura e que não favorece a acumulação de água na superfície, sendo a outra metade representada por terrenos sedimentares que possuem boa capacidade de armazenamento de águas subterrâneas. O solo da Caatinga, ele é de uma maneira mais simples. A parte superficial contém mais pedras, rochas, matrizes, em que quando chove, ela bate e ela escorre para o subterrâneo. E tanto é que é por isso que a maioria das plantas da caatinga tem essa característica. As raízes são bem profundas para alcançar a parte úmida do solo, já que a parte superficial é tão seca. O relevo da caatinga possui especificidades e formas que foram modeladas durante milhões de anos da história da Terra pelo clima da região. Ou seja, temperatura, chuva, vento e umidade modelaram o relevo dessa região, o que atuou como agente modelador e diferenciador de paisagem. O resultado são as várias formações de relevos encontradas na Caatinga, como serras, chapadas, planaltos e depressão sertaneja. Bem, galera, a origem das rochas do relevo da Caatinga resulta em um conjunto de solos formando mosaicos distribuídos de forma complexa e com características variadas, mesmo em pequenas distâncias. Ah, Os tipos de solos variam de rasos a profundos, com alta e baixa fertilidade e texturas argilosas e arenosas. Por causa da variedade dos solos e do relevo, é possível encontrar na Caatinga uma diversidade de paisagens e vegetação. Galera, é o seguinte, o solo da Caatinga ele tem uma característica de um solo argiloso e raso a um solo arenoso e profundo, muito próximos um do outro. Tipo, aqui um solo argiloso e raso, aqui um solo arenoso e profundo. Eles estão literalmente um do lado do outro. E como é possível ver nessa imagem que tem esse solo rachado, ele é de característica de solo argiloso, que recebeu algum tipo de chuva, algum tipo de precipitação em alguma época, e depois que essa água foi evaporando por conta do calor e do tempo de seca, ele foi criando essas rachaduras no meio. E esse solo é bem comum e típico da Caatinga. E quando se refere a Caatinga, a primeira coisa que se lembra, comumente, a primeira coisa que se lembra a respeito é esse solo rachado. Bem, apesar de o tipo de solo mais comum da Caatinga ser o solo raso e pedregoso, aquele que é meio é, arenoso e com dificuldade de reter água na sua superfície, só na parte mais subterrânea que ele retém água. Certo. O tipo de solo, como acabei de dizer, mais comum da Caatinga é o pedregoso, que apresenta plantas de baixo porte, arbustos e cactéias. É comum sob esse solo a depressão sertaneja,
a porção mais plana do relevo. As serras e as chapadas são as porções mais altas, possuem clima ameno e maior umidade devido às chuvas, permitindo o desenvolvimento de matas maiores e mais fechadas. Em alguns lugares existem afloramentos de rochas, chamadas de lajedos, que atuam ecologicamente como um deserto e locais onde se desenvolvem plantas suculentas, como cacteias e bromélias. Bem, galera, a região da Caatinga, algumas vezes ela é confundida com um cerrado, mas ela é, de certa forma, bem diferente do cerrado. O cerrado ele tem uma grande porção de capim em sua superfície e o capim em sua superfície, por conta disso, é rico em matéria orgânica, no geral, na maior parte. Já o solo da Caatinga não, pelo contrário, ele tem pouca vegetação e por isso ele é pobre em matéria orgânica. Porém, isso não classifica como um solo menos rico ou propício para a agricultura. Sim, ele tem essa menor disposição de matéria orgânica, mas ainda assim é um solo propício para esse tipo de prática. Portanto, dizer que Caatinga tem um solo seco e rachado e que só há cactos, como é de costume, é subestimar e limitar o que de fato a Caatinga tem como característica. Uma outra característica, diferente da que eu disse anteriormente, da Caatinga são as ilhas de umidades, os chamados brejos, que quebram a monotonia dos galhos e torcidos dos sertões, sendo possível reproduzir a seu entorno quase todas as frutas e alimentos conhecidos. Essas ilhas estão localizadas geralmente próximo à serra, onde as chuvas são mais intensas. Então, para fechar a parte de solo sobre Caatinga, é importante ressaltar que o solo da Caatinga é rico em minerais e oferece condições perfeitas para a vida de inúmeras espécies. Bom, boa tarde. Meu nome é João Vitor. Eu vou falar um pouco sobre o clima da Caatinga. Bem, os climas aqui, nessa imensa região, né, que está submetida, eles variam desde semiáridos até subúmidos, né, secos e tropicais, com exceção. São caracterizados por uma pluviometria concentrada em um só período, né? Aí, como é possível ver no gráfico que está aí, as partes que estão mais escuras, né, desde o vermelho, mais ou menos até o laranja ou até mesmo o verde, você pode olhar, são as partes em que menos chove, a precipitação é menor, somente de 300 milímetros. Aí agora, nas regiões que já estão um pouco mais afora da Caatinga, né, que é o limite do semiárido, dá para ver no gráfico, por exemplo, lá no rosa ou até mesmo no cinza, que já estão bem longe desse limite, chove bem mais de 2.500 milímetros, né, o que não acontece na Caatinga. Bem, dando sequência a isso, o que é a Caatinga, né, uma curiosidade legal. Bem, a Caatinga, ela é a vegetação que predomina no Nordeste do Brasil, né, ela está inserida no contexto do clima semiárido e ela também os índios, né, os primeiros foram os primeiros habitantes da região, a chamaram assim porque na estação das secas, a maioria das plantas elas perdem as folhas e prevalece somente aquela paisagem de aparência esbranquiçada, né, aquela aparência clara. Aí todas as folhas dos troncos das árvores, elas ficam dessa maneira. Daí o nome vem da caatinga, né, de caá, mata, e tinga branca. Significa mata ou floresta branca no tupi. E, porém, no período chuvoso, a paisagem ela é esbranquiçada, né, ela muda de esbranquiçada para variados tons de verde, que são os da Caatinga no mesmo, né, no mais. Bem, agora quanto ao clima da Caatinga, né? O clima e as chuvas, na verdade. Bom, o clima que predomina na Caatinga é o semiárido, como foi mostrado lá no mapa, que tem um limite, né? Ele constitui a característica importante que determina a natureza da Caatinga, né? O clima semiárido, ele possui uma precipitação, que é a quantidade de chuva, em torno de 800 milímetros, então não passa daquela parte que eu falei no mapa, não passa de 1.000. De vez em quando, em raros casos, né? Milímetros por ano, nesse caso. Então, em períodos mais chuvosos, pode chegar até 1.000, não passando disso, por ano, e nos mais secos, apenas 200 milímetros por ano, que é até abaixo daquilo que estava lá na parte vermelha, são só 300 lá. Bom, a temperatura anual varia de 25 a 30 graus Celsius, né? E, para ser mais específico, geralmente 26 a 31 graus. E é mais ou menos constante em toda a região da Caatinga, né? Os sistemas de chuvas, eles se dividem em dois períodos, que é o chuvoso e o seco, né? Além disso, a insolação média é de 2.800 horas por ano, e a umidade relativa do ar é cerca de 50%, e já as taxas médias de evaporação são em torno de 2.000 milímetros por ano. Então, ou seja, é bem pouco, né? Quanto a quantidade das outras regiões, como Floresta Amazônica e Mata Atlântica, por exemplo.
são regiões úmidas. Bem, o período chuvoso, como eu falei, ele é curto, né? Ele se divide em dois, e ele é curto. De 3 a 5 meses é a duração, geralmente de janeiro até maio. Esse é o período chuvoso. E as chuvas são torrenciais, ou seja, elas são irregulares, concentradas nesses primeiros períodos do ano. Então, pode até ser volumosa, entretanto, são concentradas somente nesses. Bem, o período seco, né, ou período de estiagem, ele ocorre na maior parte do ano, de 7 a 9 meses, entre junho e dezembro, geralmente. Bom, o semiárido ele é uma das regiões mais secas, mais quentes do planeta. No período seco, a temperatura do Sol ela pode chegar até 60 graus Celsius. Então, o Sol é forte e acelera a evaporação das águas, né? Porque nesse período pode acontecer de evaporar até os lagos e rios, né? Que estão lá por conta da temperatura elevada do solo. Já além disso, né? Também pode se falar algo demais, né? Um adendo. As serras e as chapadas, por serem mais altas, muitas vezes elas acumulam a água da chuva, né? Acumulam em grande quantidade e pode dar origem a rios ou lagos temporários. Rios, no caso, não, né? No caso, a lagos ou represas temporárias, né? Então, quando a temperatura aumenta, essa água ela escoa, né, e dá origem a esses lagos. Bom, muitas das vezes, como eu falei, eles são temporários, né, essas áreas de planície elas estão sujeitas a um período de seca muito longo e severo, por conta do elevado período de seca, né, no caso do extenso período de seca, e do curto período de mata, né, de mata não, no caso de chuva. Bom, essa foi uma apresentação sobre o clima. Agora eu vou passar a palavra para o Breno. Boa tarde, o meu nome é Breno e o assunto que eu vou falar é sobre as características da vegetação da caatinga. Na caatinga, as plantas não possuem características uniformes e são adequadas aos danos motivados pelos fatores ambientais. Dependendo da região, as plantas podem ser afetadas com uma maior ênfase, pois na caatinga existem pontos mais secos. Por exemplo, na cidade de Tauá, que é localizada no sertão cearense, em julho desse ano, a cidade registrou a umidade relativa do ar de apenas 21%. Então, isso é uma problemática muito grande para uma cidade que necessita de atenção governamental. Existem dois tipos de maneiras, né, de detectar as áreas, que são a área nuclear, que significa o número maior de características consideradas básicas, e as áreas marginais em que esse número vai diminuindo até chegar a um ponto de divisão do bioma. Pode passar. A caatinga obtém de espécies adaptadas para com as deficiências hídricas. Pelo fato de como lá é um clima bem seco, essas espécies elas se adaptam à baixa umidade relativa do ar. Plantas como a caducifólia, as herbáceas anuais e as suculências fazem parte desse bioma. E as características delas, elas podem possuir arbustos ou árvores de pequeno porte e coberturas descontinuadas de copa. Pode passar. Outra maneira delas se proteger são com mecanismos fisiológicos, como, por exemplo, o xeromorfismo, que é quando a planta produz cera que pode revestir suas folhas como uma maneira de perder o mínimo de água quando ela faz o processo de transpiração. Um exemplo é a árvore da carnaubeira, que é denominada pelos locais como a árvore da vida, pois tudo dela se aproveita. Pode passar. Na região caatingueira, existem muitas espécies endêmicas, como a do gênero Scoprolariaceae, Malpighiaceae e Compositae. Essas espécies são exclusivas de margens de lagoas temporárias. Essas lagoas que se formam em tempos de chuva e, com o passar do tempo, ocorrem a sua secura pelo calor. É de suma importância identificar novas espécies endêmicas de planta, pois proporcionam uma riqueza científica e os herbários dessa região têm um papel muito importante na detecção de novos táxons endêmicos. É muito importante, gente, porque vai trazer riqueza científica para toda a comunidade e afins. Pode descobrir curas de doenças,
entre outras coisas, até produção de medicamento também. Pode passar. A vegetação ocupa mais ou menos uma contínua que se submete a um clima quente e semiárido, e a área seca também está situada na maior parte da região Nordeste, uma pequena parte de Minas, onde fica o Polígono das Secas, que é uma região atípica, pois são áreas que sofrem repetidas crises prolongadas de estiagem, fazendo com que o governo concentre suas atenções para essa região em prol da manutenção da vida dos animais e moradores, mas muitas vezes carece de políticas públicas que proporcionem uma proteção eficiente para a população que reside nessa região. Então, essa população precisa de muita atenção pelo fato de lá a estiagem seguir de maneira plena por um longo período no ano. Então, eles precisam ser protegidos, tanto eles, tanto os animais, o gado, entre outras atividades econômicas que são feitas nessa região. Agora, eu vou falar sobre os tipos de caatinga, que existe a caatinga arbórea, que são compostas pelas florestas em que as áreas podem atingir até 20 metros, que fazem divisa no bioma, geralmente na Mata Atlântica ou na Amazônia, porque essas árvores elas possuem uma folhagem, elas são mais ricas em questão de, como que eu posso dizer? Na aparência delas, entendeu? Não na secura. Outro tipo de caatinga é a arbustiva, onde se encontram as árvores mais baixas de 8 metros de altura, como o caso da macambira. Ela se localiza na região semiárida já. A mata seca se localiza em florestas perto das serras, e as folhas, na maioria das vezes, permanecem no período da seca. Já esse tipo de árvore, a folha permanece. Então, por exemplo, pode ser uma árvore que faz o processo fisiológico de xeromorfismo. E o carrasco, que se compõe de arbustos de caule fino e tortuoso e é típico de se encontrar nos estados de Piauí, Ceará e Pernambuco. E outra coisa, o dia 28 de abril é comemorado o Dia Nacional da Caatinga, né? Celebrar esse bioma único, que é um hotspot, pois pelo fato de ter perdido 3/4 do seu bioma original e possuir mais de 1.500 espécies endêmicas, esse bioma precisa ser extremamente protegido pela nossa sociedade e pela sociedade científica. E eu queria fazer um agradecimento ao Rodrigo Jalisson, que cedeu as fotos das características da caatinga. Ele reside em Itajá, no Rio Grande do Norte, então, meu muito obrigado. E só isso. Boa tarde. Então, eu sou Ana Paula e agora eu vou falar um pouco do uso da caatinga, mas antes eu queria divulgar esse Instagram que a gente achou enquanto a gente estava pesquisando mesmo, procurando, né? É a Associação Caatinga, né? E é muito interessante porque eles vêm trazendo várias informações de forma dinâmica, né? As redes sociais, em geral, estão fazendo isso. E essa aqui, ela mostra direto, eles postam qual vegetação que é da caatinga ou não é, por exemplo, mandacaru, eles falaram do ipê, eles falam muito da fauna, né? Por exemplo, essa aqui, caatinga vai receber 50 ararinhas azuis, 20 anos após ser considerada extinta na natureza, a ararinha azul vai voltar ao seu bioma natural. Então, assim, é muito interessante se vocês puderem dar uma força para eles. Eles já têm muito seguidor, mas é sempre bom, e ainda mais a gente que está nesse meio agora, né? E eles vivem falando sobre as reservas que tem, sobre os projetos que eles fazem lá. Então, assim, segue lá para dar uma ajudinha. Agora eu vou falar um pouco do uso, né? Assim, a caatinga, ela é um bioma bem desvalorizado pelos brasileiros, que as pessoas olham para ela e veem somente aquela terra rachada, as plantas marrons. Sempre que você pensa na caatinga, você pensa numa coisa mais cinza, né? Então, elas não imaginam a biodiversidade que ela carrega. Esse potencial de exploração ainda não foi devidamente notado. Para começar, a base da economia dessa região é a agricultura de sequeiro. O nome é bem sugestivo. É agricultura feita em regiões de baixa pluviosidade, em algumas áreas irrigadas. Ambas formas têm seus pontos negativos. Na primeira é o risco da colheita e na segunda é a salinização do solo. Contudo, está crescendo a área de olerícolas, que é uma área da horticultura que cultiva hortaliças, e a fruticultura, da manga, da uva, da banana e do coco.
Aí a pecuária segue o modelo chamado misto. Cerca de 90% dos produtores criam bovinos, caprinos, abelhas, aves e ovinos. Então, a criação extensiva ela é mais praticada com o uso de pastagens nativas. Aí outro recurso muito importante é a lenha, que é a atividade extrativista que mais contribui no Nordeste, de acordo com o IBGE. Essa atividade origina carvão, estacas, morões, postes e madeira. Um fato interessante é que essa lenha era um subproduto da abertura de áreas para plantio na agricultura itinerante. Com o declínio dessa atividade, o extrativismo madeireiro passa a ser independente. Aí, além desses usos mais gerais que a gente já conhecia, a caatinga ela abriga grande número de plantas e animais para alimentação e produção de remédio e forrageiros. Algumas plantas e produtos podem ser comercializados, servindo de renda para as populações que estão inseridas dentro deste bioma, como a oiticica e a faveleira, que dão óleos vegetais, a carnaúba, que produz cera e palha, o cará, que produz fibra e participa da ornamentação, junto com a macambira e as cactáceas. A macambira é essa que está na imagem, e as cactáceas é aquelas que todo mundo quer ter na casa, né? Aquelas pequenininhas lá bonitinhas, só que lá no caso é bem diferente. Aí o bioma da Caatinga possui uma variedade enorme de plantas produtoras de óleos essenciais, mas também ainda não há exploração registrada pelo IBGE. O potencial de algumas plantas já foi reconhecido, principalmente em estudos no Ceará. Porém, para uma escala comercial não houve interesse, as empresas ainda não voltaram seus olhos para esse bioma, como voltam para tantos outros. Estudos também já mostraram como o uso dessas propriedades farmacológicas de diversas plantas da flora é promissora para combater diversas patologias. Por exemplo, o araticum, o uso da casca é usado para problemas na próstata, o umburuçu é muito eficaz na hernia de disco, contra a hernia de disco, a aroeira e o cajueiro para inflamação, e o cajueiro para gripe também é muito usado. A população inserida nesse bioma já utiliza a fitoterapia das plantas em forma de chás, garrafadas, lambedores, xaropes, entre outros. Já se sabe, por estudos etnobotânicos, que essa população tem um extenso conhecimento dessas plantas, e elas constituem um grupo significativo, mas ainda não há o estudo e utilização em empresas. A gente precisa estar mais inserido, reconhecer que esse é um bioma que tem grande potencial para nos fornecer esses princípios ativos para que possamos fazer remédios, né? Pode ser produtos para beleza, com certeza deve ter, mas ainda não há esse incentivo, né? Porque as empresas ainda não estão procurando. Então, assim, percebe-se que a caatinga é muito desvalorizada. Ela tem um grande potencial de exploração, mas todo mundo vê ela como essa cinza que não é. Então é isso, a gente tinha que virar mais nossos olhos para ela e tentar procurar melhor essa exploração dela de uma forma sustentável, claro, para a gente poder crescer mesmo nesse ramo medicinal. Boa tarde, gente. Eu sou o Daniel e eu fiquei para falar sobre a parte da fauna da Caatinga. E, assim, há um pouco de um certo preconceito, assim, uma ideia um pouco errada sobre o nosso bioma, a Caatinga, porque ela, por ser um bioma único, ela é um bioma único aqui do Brasil, e pelo seu clima semiárido, a gente pensa muitas vezes que a Caatinga tem uma escassez na biodiversidade, que a nossa biodiversidade é muito pouca e tal. Só que isso nos leva a outra ideia, a ideia de que a Caatinga ela é uma região com alto teor endêmico, ou seja, a gente tem muitas espécies endêmicas, tanto na fauna quanto na flora. Então, a Caatinga conta com um total com cerca de 1.400 espécies de animais que habitam no bioma, sendo que 183 dessas espécies são de mamíferos, 548 espécies de aves, cerca de 224 espécies de répteis, incluindo lagartos, serpentes, quelônios, crocodilos e tal. 98 espécies de anfíbios, e isso é um valor até alto para espécies de anfíbios na Caatinga, porque a gente sabe que ela tem um clima semiárido, uma região mais seca, tem uma quantidade bastante grande no quesito anfíbios. E a gente tem cerca de 386 espécies de peixes, no geral,
E mais da metade, se eu não me engano, mais de 50% desses peixes são de teor endêmico, são exclusivamente da Caatinga. E temos também 221 espécies de abelhas, que elas têm, tipo assim, no geral, em todos os biomas, elas têm um papel muito importante, mas na Caatinga, eu acho que assim, eu arrisco dizer que é um pouco maior o papel que elas exercem na Caatinga. Bom, e aproximadamente 332 dessas espécies são endêmicas da Caatinga. É difícil precisar uma quantidade exata de espécies, porque até hoje são realizados estudos e pesquisas para buscar novas espécies na Caatinga. Tanto que dos 98 anfíbios que eu citei anteriormente, se eu não me engano, mais ou menos um pouco mais da metade, ou mais ou menos a metade, eu não consigo precisar agora no momento, me fugiu aqui da memória, foram descobertas há pouco tempo atrás. Enfim, e dentre dessas 332 espécies, há cerca de 11 espécies de mamíferos, 69 répteis, 20 anfíbios, e como eu tinha citado, mais da metade dos peixes da Caatinga são endêmicos. São 209 espécies de peixes que temos na Caatinga. Uma quantidade bastante grande, pelo seu clima, né, semiárido, pela quantidade de bacias hidrográficas que temos, e 23 espécies de aves endêmicas da Caatinga. Bom, esses registros são do período de 2003 até 2017, que foram realizadas essas pesquisas, e teve um aumento de cerca de 35% no quesito riqueza da biodiversidade da Caatinga. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a Caatinga em 2016 havia registrado cerca de 136 espécies ameaçadas de extinção e 43 espécies endêmicas ameaçadas. E os maiores fatores para a ocorrência disso são as queimadas que ocorrem de forma natural pela ação do homem. As queimadas ocorrem de forma naturalmente pelo fato do bioma ser extremamente seco. E também o tráfico de animais silvestres. Enfim. Tem uma cidade, a ponto de curiosidade aqui, tem uma cidade no interior da Bahia, chamada Curaçá, que, na verdade, não sei se é interior, eu falei interior, mas eu não sei se é interior. Uma cidade na Bahia que comemora o Dia Municipal da Ararinha Azul, que é, se não um dos animais mais ameaçados da Caatinga. Essa comemoração foi feita no último dia 26 de setembro, a cidade recebeu cerca de 50 ararinhas azuis vindas da Alemanha, e por isso o motivo da comemoração. Enfim, o Instituto tinha dados que até o ano de 2012 tínhamos apenas 79 espécimes de ararinha azul no nosso país. E a espécie estava extremamente ameaçada de extinção, e, se eu não me engano, ela chegou a ficar um tempo com um status de extinta. E essas 50 ararinhas azuis que vieram da Alemanha, elas têm previsão de serem soltas no começo de 2021, salvo engano. E elas estão agora em período de, como se diz? De procriação, para serem soltas mais ou menos no começo de 2021. É isso. Boa tarde, eu me chamo Naim e vou falar sobre o desmatamento e a preservação da Caatinga. Caatinga é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, e apesar de ser de grande importância para as condições do Nordeste brasileiro, nos últimos anos a Caatinga vem sendo muito desmatada. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cerca de 45% da área total foram desmatados até o ano de 2010. Atualmente, apenas 20% da área está intacta. A exploração cresce a cada dia, e um dos agravantes é muitas vezes quem nem sabe que contribui para o desmatamento, como os moradores do interior do estado onde está presente a Caatinga. Eu vou passar um vídeo agora, curto, do G1, que retrata a vivência dessas pessoas que moram no interior da Caatinga.
Dona Maria Ana mora na zona rural de Santa Cruz, no sertão do estado. Por aqui, ainda se usa a madeira da caatinga para o fogão a lenha. Bianor é o responsável pelo corte. Como é que você escolhe a árvore que você vai cortar, que você vai derrubar? Assim, quando ela tá largando a casca assim, ó, ela já tá seca. Essa já tá no ponto já de tirar. Mas aí você derruba a árvore inteira? É, inteira. Aí depois tira os galhos e leva a madeira. Não dava só para aproveitar a casca, não? Geralmente não, a casca é só pra ela cair logo no chão, esfarelada, aí a gente leva só a madeira. No quintal de casa, ele organiza toda a madeira. Quais são as árvores que você mais utiliza como lenha no fogão? É angico, catingueira e jurema. E com quem você aprendeu essa prática de corte? Meu pai. Ele já tinha essa tradição de cortar lenha? Já há muitos anos. O ideal, o correto seria que aquele produtor ou aquele agricultor que ainda utiliza fogo a lenha, que ele coletasse aquelas árvores mortas na mata e caídas, não cortassem as árvores. Geralmente eles cortam aquelas de poder calórico mais alto e essas árvores são justamente aquelas que produzem uma madeira de qualidade. Aqui na casa do Bianor, ele já tem fogão a gás, mas o mais utilizado mesmo por aqui é o fogão a lenha. Dona Maria Ana, por que a senhora gosta tanto do fogão a lenha? Eu já estou acostumada, eu acho assim que é mais rápido, os dois, aquele ali também, bom, mas a gente usa mais assim, numa precisão, sempre eu cozinho os dois, naquele, nesse, eu uso mais esse aí. O gosto da comida fica diferente? É o quê? Por que a senhora gosta tanto desse? Que é o costume mesmo, já fui criada nisso mesmo. Este pesquisador revela que a derrubada da madeira não acontece apenas de forma doméstica. A caatinga ela vem sendo devastada há muito tempo por utilização para lenha, por exemplo, como você citou, mas também nós tivemos grandes projetos de financiamento para o desmatamento da caatinga, para a implantação de uma única cultura, como é o caso, por exemplo, da algaroba. Então, esses projetos de implantação de monocultivo de algaroba, eles acabaram devastando milhares de hectares da nossa caatinga. Somado a isso, nós temos um outro grande problema, que é o uso da lenha em carvoarias, em cerâmicas, em padarias, nas cidades, que usam ainda, mesmo proibida, de forma indiscriminada, essa lenha para queimar nos fornos. Vale lembrar que os principais causadores do desmatamento não são os moradores dessa região. Os principais causadores são as empresas que retiram a madeira nativa para transformar em carvão vegetal para serem utilizados nos polos cerâmico, gesseiro e siderúrgico. Agora eu vou falar sobre as unidades de conservação. As unidades de conservação são áreas delimitadas e protegidas pelo governo para impedir a ação humana. Essas unidades representam um total de 8,8% da caatinga que estão protegidas. Apenas 2% é protegido integralmente. O restante são reservas de proteção de uso sustentável. As de uso sustentável são permitidas moradores e as de proteção integral não permitem moradores e são utilizadas apenas para pesquisas científicas e turismo ecológico. Aqui no mapa a gente consegue ver as unidades demarcadas. As que estão em verde claro são as unidades sustentáveis, que são as que permitem os moradores. E as de verde escuro, que são das menores partes, elas são as que não permitem e que são utilizadas para pesquisas científicas e ecoturismo. Em laranja, que é a menor parte, quase não dá para ver no mapa, são as de reserva de particular de patrimônio natural. O Boqueirão da Onça é um exemplo de unidade de conservação. Ela está em segundo lugar em extensão e é uma das mais importantes porque verte água para o Rio São Francisco. Além de tudo isso, nela se encontra também desfiladeiros, cavernas, inscrições rupestres milenares, populações tradicionais e uma imensa diversidade biológica. Bom, gente, então esse foi o nosso trabalho sobre a caatinga. Espero que vocês tenham gostado. E aqui tem todas as nossas referências aqui no final. Muito obrigado.